Ao fechar os olhos e imaginar as armas muito usadas no Velho Oeste americano, provavelmente você pensa em colonos e sua inclinação por armas e artilharia. Sua mente pode remeter aos primórdios de Smith & Wesson ou Samuel Colt, quando a produção em massa de armas de fogo se espalhou pelos Estados Unidos da América, governo e pequenos grupos de bandidos, a variedade de opções de armamento. Apesar do surto de armas e artilharia mais avançadas, elas não eram as únicas opções disponíveis para quem atravessava a fronteira ocidental, fossem caçadores, soldados ou ambos. Algumas das escolhas de armas mais fascinantes e únicas vieram das bandas de guerreiros de centenas de tribos nativas americanas que utilizavam diversas armas tanto para obter alimento quanto para defender sua terra natal. Para compreender melhor os tipos de armas e como eram usadas, estamos analisando os principais grupos de armas e sistemas de proteção dos indígenas americanos. Portanto, aqui estão os 5 tipos de armamento nativo americano do Velho Oeste. As primeiras das armas são as mais referenciadas quando se evocam imagens de nativos americanos no campo de batalha, apresentando-se na forma de armas de longo alcance. As armas de alcance eram ainda mais divididas em 2 subcategorias, de curto alcance e de longo alcance. Arcos e flechas são os primeiros sistemas de proteção lembrados. Embora as ferramentas complexas de arcos e flechas existam há cerca de 8.000 anos ou mais, os americanos indígenas foram apenas uma das centenas de civilizações ao redor do mundo a utilizar as armas no dia a dia. Dito isto, no entanto, de longe as tribos nativas foram os principais jogadores no jogo de arco e flecha no Velho Oeste. As flechas são construídas usando uma pedra aparada para formar uma lâmina afiada, chamada de ponta da flecha. A flecha é fixada em uma extremidade de um eixo de madeira fino, enquanto as penas são fixadas na outra ponta para moldar a trajetória de voo e mantê-la aerodinâmica. Os arcos também são feitos de madeira, não de osso, contrariando alguns relatos históricos incorretos. A madeira é moldada e amaciada para flexibilidade e conectada com um único fio de corda esticado. A corda é a peça mais vital para arcos e flechas, geralmente feita de intestinos de animais, fibras de urtiga, tecido ósseo ou crina de cavalo. Esses materiais são secos, torcidos, esticados e torcidos novamente antes de completar a construção do arco. Lanças e dardos são outras armas de longo alcance usadas na guerra e na caça de grandes animais. Lanças são construídas como flechas, porém algumas tribos dispensaram a ponta de pedra e apenas afiaram a extremidade do cabo de madeira. As lanças eram similares às espadas, mas geralmente priorizadas para cavaleiros. O cabo de uma lança era geralmente mais longo que o de uma lança, permitindo ao lutador esfaquear seus inimigos enquanto ainda estava em cima de seu cavalo. Uma arma secundária, usada junto com lanças pelos nativos americanos, era o atlatl, também conhecido como lançador de lanças. Os lançadores de lanças davam aos guerreiros vantagem ao arremessar suas armas a longa distância, aumentando a velocidade de seus ataques. Os lançadores de lanças são feitos de madeira escavada, com uma taça ranhurada na ponta que segura a lança antes de lançá-la. O portador estende o braço para frente, fornecendo vantagem para dar à lança velocidade adicional. Lançadores de lanças também podem ser construídos em escala menor, com dardos e lanças miniaturas para usuários mais baixos e guias de treinamento. O oposto de armas de longo alcance são as armas de combate corpo a corpo, também chamadas de armas de impacto. As armas de impacto eram comuns em lutas entre tribos indígenas americanas. Elas poderiam ser lançadas se o portador tivesse uma precisão elevada. A arma de impacto mais icônica era o machado de guerra. Os machados de guerra eram semelhantes aos trazidos pelos colonos europeus no início da colonização e eram versões aprimoradas de antigos machados sulcados vistos na região há quase 10.000 anos. Os machados de guerra consistiam em um cabo de madeira ou pedra com uma lâmina de pedra afiada capaz de cortar até os materiais mais resistentes. Às vezes, a lâmina era feita de ferro, especialmente após o pico da migração ocidental na América no século XIX.
Os tomahawks de cachimbo eram similares aos machados de guerra, sendo uma versão que também servia como cachimbo para fumar. Os tomahawks eram os mais propensos a serem usados como armas de curto alcance, todos os braços de ataque, e também eram utilizados no esfolamento de animais, tanto para a sua carne quanto para a sua pele. Dependendo da tribo, os tomahawks de cachimbo foram gradualmente removidos das estratégias de campo de batalha e se tornaram objetos altamente cerimoniais entre os indígenas. O fumo de cachimbo é destacado em várias culturas do oeste americano, tendo grande importância em histórias do Velho Oeste e na vida pré-colonial dos nativos americanos. Se um guerreiro empunhava uma arma impressionante que não era um machado ou tomahawk, provavelmente carregava um clube. O tipo mais comum de clube era o de pedra, que envolvia uma pedra pesada ou densa presa firmemente na extremidade de um cabo de madeira. O cabo também precisava ser resistente para aguentar os golpes. Ao construir um clube de pedra, os guerreiros usavam sílex e outros tipos de quartzo disponíveis. Atualmente, estudiosos creem que os clubes de pedra eram principalmente cerimoniais, semelhantes ao machado de guerra, e pouco usados em conflitos. O clube irmão dos clubes de pedra era o de madeira. Estes eram produzidos da mesma forma que os de pedra. Porém, às vezes a extremidade era afiada para formar uma lâmina cortante. Esses clubes eram a arma de escolha das tribos da floresta, geralmente feitos de carvalho e bordo. O principal clube de ambas as armas era o clube de guerra de coronha, usado nos séculos XVIII e XIX na América. As tribos das planícies centrais e do norte modelaram essas armas após a coronha de mosquetes do século XVIII trazidos por colonizadores europeus para o oeste. O objetivo dos clubes de guerra de coronha de arma é questionado por muitos. Alguns creem que eles foram criados para intimidar tribos rivais e guerreiros, dando a impressão de que empunhavam armas reais. Outros creem que os clubes de guerra de coronha de arma foram criados pela surpresa com a eficácia das espingardas como armas de ataque. As tribos podem ter percebido que a forma da coronha era ideal para combate corpo a corpo e moldaram os clubes de maneira similar. A arma mais frequentemente usada entre as tribos indígenas do oeste americano não era vista apenas no campo de batalha, mas sim usada igualmente entre lutas e caças. Estas armas são categorizadas como armamento de corte, geralmente representado por facas de lâmina longa e curta. Muito poucas tribos adaptaram as táticas de manejo de espadas dos europeus, que chegaram em massa às costas da América nos séculos XVI e XVI-XVII, mas essas práticas não se espalharam muito para o oeste. Desde o século XIX até hoje, a maioria das tribos nativas americanas prefere lâminas mais curtas, frequentemente na forma de facas. As facas eram essenciais para os indígenas. Elas eram comumente usadas na caça e no preparo de alimentos. Elas auxiliavam os caçadores a esfolar os animais capturados e remover a carne para consumo imediato ou estocagem prolongada. Elas também eram usadas como armas em combates corpo a corpo, missões furtivas e como última defesa. As facas também foram essenciais em táticas de intimidação, como a coleta de escalpos entre certas tribos guerreiras. Entretanto, o escalpelamento não era tão comum quanto relatado às vezes, e definitivamente não era uma prática generalizada entre todos os portadores de facas da fronteira. As facas eram normalmente feitas com materiais rígidos naturais, como ossos de caça grande ou chifres de veado. Algumas tribos construíam lâminas curtas com pedra refinada, firmemente entrelaçada em um cabo de madeira esculpido de troncos. Décadas após a migração de colonos pelos Estados Unidos, algumas tribos indígenas construíram facas de ferro ou aço, inspiradas pelos europeus que chegaram antes. Algumas bandas fabricaram facas a partir de ferro e cobre encontrados em meteoritos que colidiram com a Terra. Passando para a defesa, há um tipo diferente de arma, utilizada mais para desviar ataques do que para causar danos significativos. Essas armas geralmente vinham na forma de escudos, mais especificamente referidos como escudos de guerra por várias tribos.
Apesar de nem todos os guerreiros usarem escudos no campo de batalha, já que podiam afetar a agilidade ou furtividade, eles ofereciam considerável proteção contra projéteis mais lentos e armas de ataque usadas por tribos opostas ou pioneiros. Muitos desses escudos foram construídos com uma base circular de madeira cinzelada até que as bordas ficassem arredondadas e suaves. Um material resistente, como couro ou pele de vaca, era esticado sobre a estrutura e acentuado com tinta, penas e outros elementos distinguíveis. Muitas tribos chamavam essas criações de escudos de guerra, pois eram comumente vistas em batalhas em vários conflitos no oeste americano e outros territórios da América do Norte. Os escudos de guerra foram projetados não só para desviar flechas ou projéteis menores, mas também para redirecionar lanças e outras armas de combate corpo a corpo. Os cavaleiros tinham um apreço especial pelos escudos que não prejudicavam sua mobilidade ou técnicas de ataque, ao contrário dos soldados de infantaria. Os fabricantes de escudos das grandes planícies usavam couro do pescoço do búfalo americano, mais resistente e prolífico que o couro de vaca ou algodão usado pelas tribos a leste. Os escudos de guerra extra-resistentes perderam popularidade na segunda metade do século XIX devido à destruição sistemática do búfalo americano pelos Estados Unidos da América. O governo visava não apenas o suprimento de alimentos indígenas, mas também sua principal fonte de personalização de armas. Após a perda dos búfalos, as tribos das grandes planícies recorreram ao couro de alce e cavalo, apesar de sua qualidade inferior. Para as tribos Pueblo e outras bandas do sudoeste americano, os escudos de guerra eram frequentemente feitos de vime, combinado com couro cru e espessas camadas de fibra de algodão. Para as tribos Dakota das planícies do norte, a construção de um escudo de guerra pelos jovens era um evento crucial em seu desenvolvimento como futuros guerreiros. Em sua juventude, eles realizavam a cerimônia de fumagem do escudo. A fumagem do escudo envolvia cavar um buraco de 2 pés de profundidade e largura, acender uma fogueira dentro e esticar o couro cru do escudo horizontalmente sobre as chamas, usando cavilhas para segurar as bordas da pele. Enquanto o couro cru defumava, o jovem guerreiro e seu melhor amigo cantavam e dançavam na fogueira. Este ato cerimonial é para pedir o poder do Grande Espírito para atingir o escudo, dando ao novo soldado proteção máxima contra seus inimigos. Após a dança, cola é espalhada pelo couro defumado e o construtor espera que seque, criando a base espessa e durável do escudo de guerra. Dentre os materiais defensivos usados pelos lutadores no Velho Oeste, este escudo de guerra é provavelmente o melhor. As cerimônias de fumagem do escudo Dakota estão muito ligadas ao quinto e último tipo de arma, utilizada por várias tribos nativas americanas, outra forma de escudo chamada escudos de medicina. Os escudos de medicina e similares são mais simbólicos, carregados pelos guerreiros não para desviar ataques, mas para canalizar a energia espiritual necessária para sobreviver no campo de batalha. Os escudos de medicina, assim como os de guerra, são construídos em cerimônias, com estrutura circular, revestimento de couro e penas patenteadas, expressando a identidade de quem os empunha. Se um escudo de medicina foi adequadamente construído, seu usuário entrará em conflito com a proteção espiritual, guiado pelos deuses e espíritos de certas culturas tribais. A principal diferença entre a natureza física de cada escudo é o seu peso. Os escudos de guerra são feitos densos, com couro cru espesso e substâncias adesivas. Os escudos de medicina são feitos mais leves, com couro mais fino esticado sobre a estrutura. Os escudos de medicina, por serem mais leves, permitem que os soldados de infantaria os carreguem sem adicionar muito peso ou dificuldade, mantendo a agilidade característica desses guerreiros. Quanto aos símbolos pintados nos escudos de medicina, a decoração exata depende da jornada espiritual do portador. Se o usuário tem uma longa história de compreensão da medicina e do espiritualismo, sua força pode ser exibida com deuses ou deusas representando o guerreiro supremo. Se o usuário é novato na medicina ou possui pouco conhecimento de sua busca espiritual, seu escudo pode ser mais básico. Conforme o usuário cresce em sabedoria e aprimora suas habilidades em batalha, seus escudos de medicina se tornarão mais ornamentados e poderosos espiritualmente.
As armas simbólicas, apesar de mal compreendidas, são a melhor representação do modo de vida indígena e sua conexão com os mundos espirituais, priorizando a cultura ao invés da violência e derramamento de sangue.